Você já imaginou acordar, olhar para o céu e sentir que alguma coisa estava errada? Não havia tempestade, não havia fumaça, não havia eclipse. O sol ainda estava lá, mas parecia diferente, fraco, sem brilho, como se estivesse morrendo. Agora imagina viver assim, não por um dia, nem por uma semana, mas durante 18 meses, por um ano e meio inteiro. Milhões de pessoas acordaram olhando para um céu que parecia ter perdido a vida. As plantações começaram a morrer. O frio chegou na época errada, a comida desapareceu. E ninguém fazia ideia do motivo. Naquele tempo, não existiam telescópios, não existiam satélites, muito menos a ciência como conhecemos hoje. Para quem viveu aquilo, só havia uma explicação. O mundo estava chegando ao fim. Durante quase 1500 anos, ninguém conseguiu entender o que realmente aconteceu, até que cientistas encontraram a resposta, escondida dentro do gelo. E o que descobriram revelou uma sequência de acontecimentos tão devastadora que um historiador da Universidade de Harvard chamou o ano de 536 de o pior ano para estar vivo em toda a história registrada da humanidade. Mas, como um único acontecimento conseguiu escurecer o céu, provocar fome, preparar o caminho para uma das pandemias mais devastadoras da antiguidade e mudar o rumo da história? É exatamente isso que vamos descobrir hoje. Sem mais demora, vamos voltar quase 1500 anos no passado. Em algum momento do início do ano de 536 d.C., as pessoas simplesmente olharam para o céu e perceberam que alguma coisa estava diferente. O sol ainda aparecia todas as manhãs, mas já não parecia o mesmo. Seu brilho havia diminuído. Sua luz parecia fraca, como se estivesse escondida atrás de uma enorme cortina. O historiador bizantino Procópio de Cesareia, que viveu naquele período, registrou o fenômeno com uma frase que atravessou quase 1500 anos de história. Segundo ele, o sol emitia sua luz sem brilho como a lua. Imagine ouvir isso de alguém que realmente viveu naquele ano. Naquela época, ninguém sabia o que era uma erupção vulcânica capaz de alterar o clima do planeta. Ninguém conhecia a atmosfera, muito menos imaginava que algo acontecendo a milhares de quilômetros de distância pudesse mudar completamente o céu acima de suas cabeças. Para aquelas pessoas, o mundo simplesmente parecia estar perdendo a luz. E não foi apenas um lugar que percebeu isso. Relatos muito semelhantes começaram a surgir em diferentes regiões do mundo. Na atual Itália, cronistas escreveram sobre um sol pálido que já não aquecia como antes. No Império Bizantino, as colheitas começaram a preocupar agricultores que nunca tinham visto um clima parecido. Do outro lado da Ásia, registros chineses mencionam geadas fora de época e até neve durante o verão em algumas regiões. Povos separados por milhares de quilômetros, culturas completamente diferentes, sem nenhuma forma de comunicação entre si. Mesmo assim, todos descreviam a mesma sensação. Alguma coisa havia mudado. No início, muitos acreditaram que aquilo passaria em poucos dias. Mas os dias viraram semanas. As semanas viraram meses. E o céu continuava exatamente igual. O sol ainda nascia todas as manhãs, mas já não iluminava com a mesma intensidade. E mais preocupante do que o próprio fenômeno, era o que começou a acontecer por causa dele. As temperaturas começaram a cair. As estações perderam o padrão que as pessoas conheciam. As colheitas passaram a falhar. Em várias regiões, agricultores perceberam que as plantações simplesmente não se desenvolviam como nos anos anteriores. Naquele momento, ninguém fazia ideia do que estava acontecendo. Mas hoje,
Sabemos que aquele estranho céu escurecido era apenas o primeiro sinal de uma crise muito maior. Uma crise que mudaria o clima, a economia e a vida de milhões de pessoas. Porque quando o Sol perde parte da sua luz, o planeta inteiro sente as consequências. E foi exatamente isso que aconteceu. Aquela estranha névoa não mudou apenas a aparência do céu. Ela mudou o clima do planeta inteiro. Quando menos luz solar consegue atravessar a atmosfera, a Terra começa a esfriar. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje, análises de anéis de árvores e núcleos de gelo mostram que a temperatura média do hemisfério norte caiu entre 1,5 e 2,5 graus Celsius. Pode não parecer muito, mas no século VI, era a diferença entre uma colheita abundante e uma safra completamente perdida. Naquela época, não existiam estufas, não existiam fertilizantes modernos, não existia uma rede de transporte levando alimentos de um país para outro. Se a colheita fracassasse, não havia plano B. E ela fracassou. Pesquisas indicam que o verão de 536 d.C. foi o mais frio registrado no hemisfério norte em mais de 2000 anos. Pensa nisso por um instante. Nenhuma geração viva, e centenas de gerações antes delas, haviam enfrentado um verão tão frio quanto aquele. As consequências apareceram rapidamente. O trigo deixou de amadurecer em várias regiões da Europa. As videiras produziram muito menos. Os pastos começaram a desaparecer. Sem alimento suficiente, o gado morreu. E quando os animais morrem, a comida desaparece ainda mais rápido. Os registros históricos mostram que o problema não ficou restrito a um único lugar. Na Irlanda, cronistas relataram anos seguidos de escassez de alimentos. Na China, há relatos de geadas em pleno verão e perdas severas nas plantações de arroz. Na região da Mesopotâmia, também existem registros de um frio completamente fora do comum. Povos que jamais tiveram contato entre si estavam enfrentando exatamente o mesmo problema: a fome. Não uma crise localizada, mas uma crise que atravessava continentes. E o pior, aquilo ainda estava longe de acabar. Porque enquanto o planeta tentava sobreviver ao frio, um novo desastre já começava a se formar. E ele seria ainda mais devastador. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante séculos, ninguém soube explicar o que havia causado aquela névoa. Os cronistas registraram o céu escurecido, o frio, a fome. Mas a resposta permaneceu escondida por quase 1500 anos. Até que, em 2018, pesquisadores liderados pelo historiador Michael McCormick, da Universidade de Harvard, encontraram pistas num lugar improvável. Dentro de uma geleira, nos Alpes suíços. Pode parecer estranho, mas o gelo funciona como uma cápsula do tempo. A cada ano, ele aprisiona pequenas partículas da atmosfera, poeira, cinzas, metais, como se o próprio planeta guardasse um registro do passado. Quando os cientistas analisaram a camada correspondente ao ano de 536, encontraram fragmentos de vidro vulcânico e cinzas. As evidências indicam que uma enorme erupção vulcânica, provavelmente na Islândia, lançou milhões de toneladas de partículas na atmosfera. Essas partículas alcançaram a estratosfera e se espalharam pelo hemisfério norte. Ali, bloquearam parte da luz do Sol e deram início ao resfriamento que mergulhou o mundo naquela crise. Mas havia um problema. Não foi apenas uma erupção.
Por volta de 540, outra grande explosão vulcânica voltou a cobrir o céu. E alguns anos depois, mais uma. Foram 3 grandes erupções em apenas 11 anos. O planeta mal começava a se recuperar, quando era atingido novamente. E quando o pior do frio parecia ter passado, uma nova tragédia estava prestes a começar. Enquanto o planeta enfrentava anos de frio e fome, o Império Bizantino já dava sinais de desgaste. No comando estava Justiniano I, o imperador que sonhava em reconstruir o antigo Império Romano e devolver a ele o poder de séculos atrás. Mas esse sonho tinha um preço. Anos de guerras haviam esvaziado os cofres do Império. As províncias estavam sobrecarregadas e a população já sofria com as consequências das colheitas perdidas. Foi então que, em 541, chegou o golpe que ninguém poderia prever: a peste de Justiniano, a primeira grande pandemia de peste bubônica registrada na história. A mesma bactéria que, quase 800 anos depois, devastaria a Europa durante a peste negra. Tudo indica que a doença chegou pelos portos do Egito e, aproveitando as rotas comerciais do Mediterrâneo, alcançou Constantinopla em poucos meses. A cidade, enfraquecida pela fome, tornou-se o cenário perfeito para a epidemia. No auge do surto, alguns relatos da época afirmam que até 10.000 pessoas morriam por dia. As ruas ficaram cheias de corpos. Os cemitérios deixaram de comportar tantos mortos. E já não havia gente suficiente para enterrá-los. Nem o próprio Justiniano escapou. O imperador contraiu a doença, sobreviveu. Mas o império jamais se recuperou completamente. O que começou com um céu escurecido terminou em uma das maiores tragédias da Antiguidade Tardia. Primeiro veio o frio, depois a fome e, por fim, uma epidemia encontrou milhões de pessoas já sem forças para resistir. Entre 541 e 549, estima-se que a peste de Justiniano tenha matado entre 25 e 50 milhões de pessoas, reduzindo drasticamente a população da Europa, do norte da África e do Oriente Médio. O sonho de restaurar o Império Romano desmoronou junto com ele. Existe um detalhe sobre o ano de 536 que, para mim, é um dos mais fascinantes de toda essa história. As pessoas que viveram aquele período sabiam que alguma coisa estava errada. Elas viam o sol perder o brilho, sentiam o frio aumentar, assistiam às colheitas desaparecerem. Mas não tinham como entender o que estava acontecendo. Não existiam satélites, meteorologia, nem ciência capaz de explicar um fenômeno daquela escala. Então, elas fizeram o que qualquer civilização faria diante do desconhecido. Tentaram encontrar um significado. Na Europa, muitos acreditavam que aquele céu escurecido era um castigo divino, um aviso de Deus, ou até mesmo o começo do fim dos tempos. Registros de mosteiros mostram um aumento nas penitências, jejuns e orações coletivas. As pessoas acreditavam que, se mudassem seu comportamento, talvez o sol voltasse a brilhar como antes. Do outro lado do mundo, na China, o imperador realizou rituais e sacrifícios para tentar restaurar a harmonia entre o céu e a terra. Já na antiga Pérsia, o fenômeno foi interpretado como um presságio de grandes mudanças. Cada povo encontrou uma explicação diferente, mas todos chegaram à mesma conclusão. O mundo já não era mais o mesmo, e talvez
essa seja a parte mais impressionante de toda essa história. Eles não sabiam por que aquilo estava acontecendo, mas estavam certos em uma coisa: o mundo realmente havia mudado. Por pior que tenha sido, o ano de 536 não marcou o fim da humanidade. Ele marcou o início de um mundo diferente. Depois de anos de frio, fome e epidemias, os sobreviventes fizeram o que os seres humanos sempre fizeram diante das grandes tragédias: se adaptaram. Comunidades inteiras migraram para regiões mais favoráveis. Novas formas de cultivo começaram a surgir. Plantas mais resistentes ao frio passaram a ser valorizadas. E pouco a pouco, a vida voltou. Os grandes impérios nunca recuperaram totalmente a força que tinham antes daquela sequência de desastres. Mas novas sociedades começaram a ocupar esse espaço. Novos reinos surgiram, novas culturas se desenvolveram. E um novo capítulo da história começou a ser escrito. A própria natureza registra esse momento. Pesquisadores que estudaram o gelo dos Alpes encontraram um detalhe curioso. Por volta do ano 640, a quantidade de chumbo presa nas camadas de gelo voltou a aumentar. Pode parecer estranho, mas esse chumbo veio da mineração de prata. E isso significa uma coisa: a economia estava voltando a funcionar. Depois de mais de um século de crise, as pessoas voltaram a construir, a produzir, a negociar, lentamente, com dificuldade, mas seguiram em frente. Porque essa, talvez, seja a maior lição do ano de 536. A humanidade pode até ser colocada de joelhos, mas cedo ou tarde, ela sempre encontra uma maneira de se levantar. Então eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, contar aqui nos comentários qual outro acontecimento histórico vocês gostariam de ver por aqui e, claro, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ainda existem muitas histórias, mistérios e acontecimentos inacreditáveis esperando para serem explorados. Muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Boas-vindas ao passado!